Olá, seja bem-vindo ao segundo bloco da quarta aula do curso de Astrologia Hermética do EADEPTOS. Agora a gente vai falar um pouquinho de Netuno, que está associado com Keter. Netuno vai definir a espiritualidade dentro do mapa. Então, obviamente, como Netuno fica muito tempo em cada signo, ele afeta uma quantidade gigantesca de pessoas. Então você vai anotar aí onde está o seu Netuno, que provavelmente quase todos os Netunos de vocês vão estar na mesma posição, e vocês vão prestar mais atenção a hora que a gente for falar de casas, daqui a pouco nessa aula, e aí onde Netuno está se aplicando, em qual casa ele está no seu mapa. É mais importante do que o signo na qual ele se encontra. Então vamos dar uma olhada nas possibilidades de Netuno. Netuno em Áries. A palavra-chave é espiritualidade radical. Ele aconteceu na última vez em 1861 até 1874, trazendo a invenção da dinamite, da metralhadora e da máquina de escrever. Além das pessoas nascidas desses signos estarem relacionados principalmente com a organização da Golden Dawn, da Sociedade Teosófica e de muitas outras áreas de magia e de espiritualidade. Pessoas nascidas com Netuno em Áries foram pioneiras em relação a muitos conceitos religiosos e filosóficos. Eles partilharam um grande senso que tinha uma missão a cumprir e expressaram uma forte imaginação, criatividade e autopercepção. Netuno em Áries representa Keter vibrando na energia de fogo cardinal, ou seja, a energia espiritual mais pura e mais violenta ao mesmo tempo, expansiva de todas as possibilidades de energia dentro da árvore da vida. Então são pessoas que vivem segundo as suas próprias crenças e seu próprio impulso espiritual. É uma pessoa que vive com aquela inquietude de trazer para dentro da manifestação o que quer que ela esteja manifestando como forma Deus. Netuno em Touro. A palavra-chave é uma espiritualidade artística. Netuno esteve pela última vez em Touro de 1874 a 1887. A era dos primeiros carros experimentais, do motor da Daimler-Benz, da bicicleta, da lâmpada incandescente, do fonógrafo e do telefone. Ele trouxe a primeira loja de consumo em massa, assim como a primeira Grande Depressão. A energia de Netuno em Touro traz uma abordagem das ciências e das artes de uma maneira estética. Gosta de música e da beleza, entretanto possui um senso de negócios inato. A energia de Netuno em Touro traz uma abordagem das ciências e das artes de uma maneira estética. Gosta de música e de beleza, com um senso de negócios inato. Possui uma grande necessidade de segurança. A energia, que aparentemente é contraditória, entre Keter vibrando em terra fixa. Mas na verdade, quando ela é bem trabalhada, ela traz todo aquele princípio máximo ao turismo da generosidade. Ou seja, a ideia da espiritualidade está ligada e conectada de uma maneira natural à materialidade. Ou seja, uma pessoa que tem a ideia de que o dinheiro ele não é um final por si, mas ele é uma maneira de você trabalhar ele, jogar no mundo, construir a tua espiritualidade e depois ele retorna na forma de prosperidade. Então, com essa energia bem trabalhada, vai ser uma maneira muito fácil de unificar a espiritualidade dentro da materialidade. Netuno em Gêmeos. A palavra-chave é a espiritualidade perceptiva. O Netuno teve pela última vez em Gêmeos em 1887 até 1901, que foi a época do automóvel a vapor, do motor diesel, do primeiro aeroplano, do filme fotográfico, eletrônica, telégrafo sem fio e do rádio de Marconi. Do submarino, do zíper, dos raios-x, da psicanálise e da construção da Torre Eiffel. A energia de Netuno em Gêmeos trabalha com muitas teorias novas a respeito de comércios, viagens e comunicações. É alerta, inquisitivo e inquieto. A ideia de Netuno associado a Gêmeos é aquela energia da espiritualidade de Keter ligado na comunicação. Então normalmente vai ser uma pessoa que ela tem a capacidade de falar dentro da alma dos outros, de se comunicar, de arrumar muitos amigos, de passar informações de uma maneira completamente diferente, de uma maneira na qual a própria vida da pessoa, a espiritualidade e os impulsos de criação dela estão voltados para essa parte de comunicação. Netuno em Câncer. A palavra-chave aí é uma espiritualidade protetora. O Netuno teve em Câncer na última vez de 1901 até 1915.
E esse trânsito teve na época dos levantes do México, na China, da Primeira Guerra Mundial, do terremoto de São Francisco, da fundação dos escoteiros da América, a lei dos alimentos e remédios puros, a descoberta das vitaminas e a teoria da relatividade de Einstein. Netuno em Câncer tem fortes ligações com a Terra, com o lar e com a família, e é idealista, emocionalmente sensível, protetor em relação aos outros. É uma energia decididamente patriota, aberto às ideias místicas e religiosas, e bastante disposto a se sacrificar pelos outros. A energia de Netuno associada a Câncer, ela traz uma vibração na qual a espiritualidade da pessoa vai viver em torno do lar, em torno da família, em torno de tomar conta das pessoas que estão ao seu redor. Daí essa ideia de você se sacrificar muito pelos outros, naquele sentido de ágape fraterno, naquele sentido de você se dedicar a cuidar, não de uma pessoa, de um grupo, de um hospital e tal, mas cuidar de toda a humanidade. Netuno em Leão. A palavra-chave é a espiritualidade especulativa. Netuno teve pela última vez em Leão de 1915 a 1929. Foi a época do Tratado de Paz de Versalhes, a Revolução Russa, começo da Liga das Nações, do putsch da cervejaria na Alemanha, assinando a ascensão do nazismo, a lei seca nos Estados Unidos e o caso Scopes, em que um professor foi julgado por ensinar a teoria da evolução. A energia de Netuno vibrando em Leão, durante esse trânsito, traz inclinações românticas, idealísticas e artísticas, uma aptidão para entretenimento e uma queda pelo drama, a tendência ao exagero e a disposição a tentar tudo pelo menos uma vez. Especulação é uma boa palavra-chave aí. Idealizar o amor e gostar de namoro. Desejar o poder, mas não gostar de se submeter à autoridade. Netuno em Leão marca a energia vibrando de Keter dentro do fogo fixo. Ou seja, ele vai trazer como uma espiritualidade, ou seja, como uma parte da criação, uma facilidade enorme para lidar com a criação de imagens, ou a criação de métodos de trazer aquilo que você está sentindo, aquilo que você está produzindo para a humanidade em uma escala grande. Netuno em Virgem, a palavra-chave é uma espiritualidade técnica. O Netuno transitou em Virgem pela última vez em 1929 a 1943. Durante esse período, nós tivemos o escândalo Teapot Dome a respeito dos campos de petróleo nos Estados Unidos, o craque da Bolsa de Valores, a revogação da lei seca, a entrada na era atômica, a queda do padrão ouro, a aprovação da Lei de Segurança Social, a Segunda Guerra Mundial e todos os tumultos raciais. O spray aerosol, computadores, barbeadores elétricos, radiofusão em FM e o radar foram inventados durante esse período. Netuno em Virgem tem conceitos novos a respeito de saúde e condições de emprego. É a primeira geração a aceitar a psiquiatria como parte da vida cotidiana. Provavelmente vivencia uma forte tensão entre a razão e a emoção, por ter dificuldade de aceitar responsabilidades, que pode levar à fuga pelas drogas ou outros meios psicodélicos. Netuno em Virgem traz as energias de Keter vibrando dentro da Terra mutável. Ou seja, a gente traz toda a espiritualidade da pessoa baseado dentro de uma ideia de razão e lógica. Então nós temos aí um ceticismo muito organizado e uma capacidade de você trazer essa parte, se for bem trabalhada, de poesia ou da espiritualidade dentro da lógica. Ou o jeito de você conseguir racionalizar, externalizar e organizar toda aquela parte espiritual que está vibrando dentro de você. Netuno em Libra. A palavra-chave aí é uma espiritualidade dependente. Netuno esteve em Libra de 1943 a 1956. E antes disso, de 1778 a 1792. Esse período ele trouxe o fim da Segunda Guerra Mundial, formação das Nações Unidas, a Lei do Trabalho, o Plano Marshall, o Estado de Israel, a perseguição do senador McCarthy aos supostos comunistas e a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre a inconstitucionalidade da segregação racial nas escolas. Por outro lado, também trouxe a primeira bomba de hidrogênio e a televisão como meio de comunicação para todos. Quem nasceu nas décadas de 40 ou 50 ou no século XVIII se interessa por conceitos novos na área de relacionamento e das leis e tem dúvidas a respeito de suas obrigações e necessidades.
tem abordagens novas e sutis em relação às artes. Deseja ser humanitário, altruísta, compassivo e amante da paz. Mas pode acabar se tornando sem praticidade, voltado para as drogas, preguiçoso ou sem força de vontade, dependendo das combinações energéticas do seu mapa. Netuno em Libra traz uma espiritualidade romântica e intimamente ligada ao outro, ou seja, a necessidade de você se manifestar e criar dentro do seu universo em comunhão com outras pessoas, ou comunhão com um parceiro ou parceira. Então ele vai estar sempre pensando em trabalhar, seja nas artes, na diplomacia, na negociação ou em qualquer área, da tua espiritualidade vai estar voltada para as necessidades do outro. Netuno em Escorpião. A palavra-chave é a espiritualidade sutil. Netuno esteve em Escorpião de 1956 a 1970 e anteriormente de 1792 a 1806. Essa é a geração do Muro de Berlim, do Sputnik, do primeiro homem na Lua, Fidel Castro, as primeiras marchas de protesto, a Guerra do Vietnã, as marchas pelos direitos civis, transplantes de coração, vacinas contra pólio, raio laser, quasar e ao mesmo tempo dos hippies e da cultura das drogas. A energia de Netuno em Escorpião é investigativa, magnética, emocional e dotada de grandes poderes espirituais regenerativos. A intensidade com que você atua em tudo leva a novas abordagens à pintura, literatura, religião, política e outras facetas da vida. Netuno em Escorpião traz Keter vibrando em água fixa. Ou seja, a necessidade de trazer esse emocional e trazer essa espiritualidade para alguma coisa prática. Então, as pessoas que vibram essa energia, normalmente elas vão atrás do que elas querem até o último limite. Se tiver numa oitava alta, excelente, ele vai brigar dentro da ética por absolutamente tudo que aquela espiritualidade ou aquela manifestação diz. Se tiver fora da ética, vai trabalhar com uma energia onde tudo é válido, ou você vai querer levar vantagem em tudo e ir até o final para tentar resolver ou impor a sua necessidade de criação, custe o que custar. Netuno em Sagitário. A palavra-chave aqui é uma espiritualidade profética. Netuno esteve em Sagitário de 1970 até 1984 e antes disso de 1806 a 1820. Sagitário é o signo da abertura, franqueza e idealismo. Netuno, nesse posicionamento, está destinado a trazer à tona muitas coisas ocultas, tais como as revelações de Watergate, acontecimentos semelhantes na Inglaterra, na França e na Alemanha, a descoberta dos grandes subornos em negócios no exterior e a conduta antiética do mundo dos altos negócios ou legisladores americanos. Na virada do século XIX, Aaron Burr foi julgado por traição, Napoleão foi exilado, o eletromagnetismo foi descoberto e foi apresentado a teoria dos números complexos. Pessoas nascidas durante esse trânsito necessitam de valores religiosos e espirituais elevados. É capaz de explorar os poderes da mente, revisar as leis existentes e buscar o significado mais profundo da vida. A energia de Netuno em Sagitário, ela vai vibrar Keter dentro de uma energia de acumular toda a experiência da vida da pessoa de modo a criar uma regra individual para ela. Ou seja, aquela ideia dos grandes filósofos, ou a própria energia de Sagitário vibrando na oitava mais alta possível, que é a de observar o mundo inteiro e tentar colocar uma ordem, uma regra ou uma ideia que exprima toda essa pluralidade de energias que compõem a própria árvore da vida. Netuno em Capricórnio. A palavra-chave aqui é espiritualidade terrena. O Netuno teve pela última vez em Capricórnio de 1984 a 1998 e anteriormente 1820 a 1934. O primeiro desses trânsitos teve ali a doutrina Monroe, a rebelião dos escravos, canal de Erie e das ferrovias. Teve os altos fornos, impressão em braille, cimento, fósforo de fricção, a cegadeira e o trator. E as pessoas que nasceram de 84 até 98 vivenciaram as revoluções, a impeachment aqui no Brasil e toda essa época de liberdade pós-ditadura em vários países da América do Sul. Netuno em Capricórnio traz a ideia da espiritualidade ligado diretamente com uma responsabilidade e logística. Ou seja, para a pessoa, toda a manifestação e toda a vida dela, a árvore da vida, está embasada
numa ideia de que tudo é regrado, tudo é tradicional e tudo vai para uma disciplina. Não é incomum a pessoa levar uma vida um pouco monástica, ou trabalhar muito com essa ideia de monastério dentro de si. Isso aplicado na casa onde esse planeta estiver. Netuno em Aquário. A palavra-chave é espiritualidade teórica. Então Netuno teve em Aquário de 1998 até 2012. E também teve de 1834 a 1847. Então foi a época de Mamo, a Guerra Mexicana, a exploração da África e o início do uso de anestésicos. Guerra do ópio na China, as leis da termodinâmica, a descoberta do urânio, do bonde, do estereoscópio e do pneumático. E já na nossa era, ele marcou a queda das Torres Gêmeas e o princípio revolucionário da internet. Netuno em Aquário trabalhou muito com a época que a qual a gente está vivendo. Então, a revolução completa dos meios de comunicação, celulares, computadores, a maneira como a gente enxerga o mundo, redes sociais e tudo mais que é aquilo que a gente está conectado. A ideia de que a própria espiritualidade depende do todo, depende de toda uma galera. Netuno em Aquário trata a própria ideia de Keter como a criação coletiva da humanidade. Então, desde um Facebook, uma rede social, até a própria ideia de que somente todos juntos vão conseguir criar uma realidade melhor para todos. Finalmente, Netuno em Peixes. E a palavra-chave é a espiritualidade mística. Netuno esteve pela última vez em Peixes em 1847 a 1861. O Brigham Young estabeleceu-se em Utah com seus seguidores mormons. John Sutter iniciou a corrida do ouro na Califórnia. Marx e Engels escreveram o Manifesto Comunista. Foi a época do Canal de Suez, do primeiro poço de petróleo comercial, da teoria da evolução de Darwin, começo da oceanografia, do bico de Bunsen, do planador e do alfinete de segurança. E agora está em plena realidade na qual nós estamos, que mistura a realidade digital com a realidade física. Netuno em Peixes trabalha Keter dentro da própria energia de Keter, ou seja, a espiritualidade aflorando. Não é à toa que nós estamos dentro dessa época com todos os recursos digitais necessários para poder levar esse tipo de conhecimento até você, que vai estar sentado no seu computador, às vezes até a milhares de quilômetros de onde eu estou, muito diferente de um outro tempo e um outro espaço, e você está tendo acesso a essas informações sobre espiritualidade. Então, dentro dessa energia que nós estamos passando agora, vai estar trabalhando muito com isso, com essa transmissão da informação. Então, nunca contato com espíritos foi tão grande. A Umbanda aqui no Brasil se desenvolveu de uma maneira absurda nesses últimos anos. Então, tudo graças a esse facilitador, esse portal que está facilitando esse contato do presente com o divino e da comunicação também do pessoal que está do lado de lá com a gente que está por aqui. Netuno, dentro do seu mapa, ele deve ser observado mais em que casa ele vai estar. Ele vai trabalhar muito dos aspectos espirituais e como é que você manifesta essa espiritualidade melhor, em qual aspecto da sua vida. Tá ok? Daqui a pouquinho. No próximo bloco a gente vai ver Plutão.